Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal teve sessão plenária durante a manhã e também à tarde. Quem tem os detalhes dos julgamentos de hoje é o repórter Leandro de Souza. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Foi uma longa sessão de julgamentos que começou pouco depois das 9h30 da manhã. E a primeira matéria analisada pelos ministros na sessão de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal tratou de uma lei, questionou uma lei do estado do Mato Grosso que criou um grupo de operações especiais de combate ao crime organizado. Quando o placar marcava 5 votos pela rejeição da matéria, o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista e o julgamento foi interrompido. Em seguida, os ministros passaram a analisar uma ação do PT contra o decreto presidencial que tratava da questão da cessão onerosa. Veja na reportagem como foi esse julgamento. A ação do Partido dos Trabalhadores questiona o decreto presidencial que autorizou a Petrobras a repassar para outras petrolíferas a exploração de parte dos poços do pré-sal. O PT argumenta que a regulação da política de exploração do petróleo e a venda de ativos da estatal são competências exclusivas do Congresso. Para o relator, ministro Marco Aurélio, o decreto do Executivo não está de acordo com a Constituição. A rigor se afastou a lei federal de licitações mediante o decreto. Julgo procedente o pedido para assentar a incompatibilidade com a Constituição Federal do decreto 9355. O ministro Luiz Fux divergiu e foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo Moraes, o decreto presidencial regulamentou a cessão de direitos já praticada no Brasil e no mundo e criou segurança jurídica ao especificar as operações. O decreto nada mais fez do que disciplinar, especificar as operações que já possuíam autorização legal para serem realizadas. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes acompanharam a divergência, enquanto os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski votaram com o relator. Contraria nitidamente a norma constitucionalmente fixada para reger as contratações. O decreto vem criar um novo regramento que aumenta os cuidados e aumenta a transparência dessa operação de cessão. Com o empate por 4-4 e diante das ausências dos ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia por problemas de saúde, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, pediu vista. A retomada do julgamento sobre a constitucionalidade da cessão de direitos de exploração da produção do petróleo ainda não tem data definida. Um pouquinho antes do julgamento que a gente acabou de ver e logo depois do almoço, os ministros elegeram o ministro Luiz Roberto Barroso como membro titular do Tribunal Superior Eleitoral para o próximo biênio. Ele foi eleito para o primeiro biênio em 2018. E, pela tradição, o ministro Barroso deve ser o próximo presidente daquele Tribunal Eleitoral. Eu queria, uma vez mais, agradecer a confiança dos colegas e me comprometer a dar o melhor do meu esforço para promover eleições legítimas e limpas e honrar a tradição do TSE, que já vem de longe, de presidentes denodados que conseguem manter um jogo democrático, limpo e adequado, como nós temos conseguido até aqui nesses últimos 30 anos. Sessão longa, William. Deu até para votar outra matéria, né? Muito bem, Leandro. Obrigado pelas suas informações aqui. Quem também acompanhou os trabalhos da sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal foi a consultora jurídica Karina Zuccolotto. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. O plenário decidiu hoje que o prazo para o TCU rever atos da administração é de 5 anos, né? É de 5 anos e a grande discussão, confirmando uma jurisprudência do Supremo, mas a grande pergunta que buscava ser respondida no recurso extraordinário era a partir de que momento esse prazo de 5 anos devia ser contado. E por maioria, os ministros definiram que, a partir do ingresso do processo no Tribunal de Contas, e não só no TCU, no Tribunal de Contas na União, mas em todos os tribunais de contas em todo o país, 5 anos a partir do ingresso desse processo é o prazo que esses tribunais têm para analisar o ato e anulá-lo caso seja comprovada alguma irregularidade. Essa decisão confirma uma jurisprudência aqui da Corte e que acabaram desprovendo um recurso da União que buscava afastar esse entendimento. Segundo o recurso extraordinário,
um servidor público teria conseguido a sua aposentadoria em 1998 e em 2003 apenas o Tribunal de Contas da União anulou o seu ato de aposentadoria, ou seja, 6 anos após o ingresso desse processo no Tribunal de Contas. Nesse caso concreto, os ministros negaram provimento ao recurso da União para entender que o lapso temporal de 5 anos previsto na legislação federal para que a própria administração pública reveja os seus atos e possa anulá-lo em caso de ilegalidade, teria sido extrapolado, nesse caso concreto, e mantiveram a aposentadoria deste servidor. Mas entenderam, e aí a decisão vale para todos os outros recursos extraordinários que estavam aguardando esse julgamento, já que o tema é de repercussão geral, decidiram qual é o termo ACO. Essa terminologia foi utilizada no plenário hoje. Qual é o termo de início da contagem desse prazo de 5 anos para que a administração possa rever os seus próprios atos? Os ministros decidiram que é a partir do ato de ingresso do processo para análise no TCU. Então, os tribunais de contas têm 5 anos. Ultrapassado esses 5 anos, em razão do princípio da segurança jurídica, o ato administrativo ele permanece incólume e não pode mais ser anulado. Essa foi a decisão proferida nesse recurso extraordinário que teve o julgamento iniciado em outubro do ano passado. Na semana passada, quarta-feira, foi retomado com o voto do ministro Edson Fachin, que divergiu do ministro relator Gilmar Mendes. Para o ministro Edson Fachin, no voto proferido na semana passada, ele entendeu que esse termo inicial deveria ser contado a partir da publicação do decreto de aposentadoria e não do ingresso do processo no Tribunal de Contas. Mas ele acabou vencido nesse ponto e a jurisprudência do Supremo acabou sendo confirmada nesse sentido. A partir do ingresso do processo no Tribunal de Contas, eles têm 5 anos para poder analisar esses atos de aposentadoria. Amanhã, quinta-feira, a sessão apenas à tarde, né? Hoje nós tivemos uma maratona de julgamentos com sessão extraordinária pela manhã, a sessão ordinária agora à tarde e para amanhã mantido o ritmo normal do plenário do Supremo. A partir das 14 horas a gente acompanha no direto do plenário todos os julgamentos aqui no Supremo. Tá bom, Karina, obrigado.